francês. Pois é, vamos lá, Para Miguel. Pois é, vamos lá. Então, pessoal, os vetores, como é que eu vou simbolizar uma grandeza vetorial? Eu simbolizo através de uma seta. Então, essa seta que vocês estão vendo aqui, em física a gente chama de vetor, tá legal? E no nosso caso, o vetor ele serve para indicar a direção. Então, alguém pode me dizer, agora que eu coloquei esse vetor, para que lado a bola está indo? Para a esquerda ou para a direita? Alguém pode dizer? Para a direita. Justamente. Então, aqui, ó, você já sabe, se eu falar que essa bola está com a velocidade de 10 km por hora, você já sabe que ela está indo para a direita. Com que velocidade? Com 10 km por hora. Só que o vetor eu simbolizo com uma letra. No caso aqui, eu vou chamar esse vetor de U. Vetor de U. Eu chamo essa setinha aqui, eu vou chamar de vetor U. Tá legal, pessoal? E vou colocar ela em negrito. Tá legal? Na apostila, a gente pode simbolizar de outro jeito que eu já vou mostrar. Então, se eu falar que U tem... Não, vou chamar de V que é melhor. V, de velocidade. Então, o que é que está me informando aqui? Que eu tenho um vetor V, um vetor velocidade dessa bola aqui. Eu sei que essa bola está indo para a direita com uma velocidade de 10 km por hora. Pronto, eu já defini tudo. Eu estou dizendo que com o vetor, estou dizendo que essa bola está indo para a direita e com uma velocidade de 10 km por hora. Se fosse um deslocamento, por exemplo, vamos colocar aqui D ou S de posição. Então, agora eu estou dizendo que essa bola andou para a direita 10 km. Ela teve um deslocamento de 10 km para a direita. Então, deslocamento, velocidade, aceleração são grandezas vetoriais. Eu tenho que informar algumas coisas, como, primeiro, um módulo ou intensidade. Quem é o módulo intensidade? É um número. Então, no vetor eu tenho um módulo ou intensidade, que é simbolizado pelo número. Se eu perguntar qual é o módulo do vetor S? 10 km. Então, ou posso perguntar qual a intensidade do vetor S? 10 km. Ou seja, é o tamanho do vetor, que significa que essa bola andou 10 km. Eu tenho outra coisa do vetor, que se chama direção. No nosso vetor aqui, a minha direção é horizontal. O meu vetor está indo para a direita, então minha direção aqui é horizontal. Aqui a intensidade é 10 km. E só falta mais alguma coisa, eu dizer o sentido do meu vetor. Eu posso dizer que ele tem um sentido para a direita ou para a esquerda, mas eu também posso fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu só pegar outra coisinha aqui, rapidinho. Rapidinho. Quem não estiver entendendo, pode falar.
rapidinho, só enquanto eu pego aqui uma coisinha. Pronto. Estamos de volta. Só que eu posso usar isso aqui, pessoal. Quer ver? Para dizer o sentido. Alguém sabe o que é isso aqui? Opa. Alguém sabe me dizer o que é isso aqui que eu estou botando? Já viram em geografia isso aqui? Alguém sabe dizer o que é isso? Essa daí é a Rosa dos Ventos, né? Muito bem, é a rosa dos ventos. Com a rosa dos ventos, eu posso dizer o sentido. Olha só, o vetor está indo da esquerda para a direita. Então, ele está apontando na direção este. Então, eu vou escrever. Eu posso colocar só isso aqui. Ou, se eu quiser escrever, eu escrevo este ou leste. Então, pronto. Expliquei tudinho. A minha bola, ela está indo no sentido leste, em uma direção horizontal e com uma intensidade de 10 km. Então, estou dizendo que ela vai andar 10 km no sentido este. Alguma dúvida, pessoal? Agora, se eu fizer assim, em vez de fazer isso aqui, eu desenhar uma bola. Deixa eu trazer a roda dos ventos para cá, para mais para baixo. Se eu fizer isso aqui agora, pessoal. Se eu fizer isso agora. Em que direção? Qual o sentido da minha bola? Norte, sul, leste, oeste, sudeste? Alguém pode dizer? A bola está descendo. É o sul? Justamente, é o sul. Está apontando para baixo, ó, sul, descendo. Se agora eu fizer isso, ó, qual o sentido? Oeste. Oeste, apontando para cá. Ó. Se agora eu fizer isso, quem está falando é o Miguel Lorian, é? Quem é que está respondendo? Não, professor, é o Miguel Ângelo. Miguel Ângelo está ganhando ponto, hein? Só ele que está falando. E agora, qual o sentido? Norte. Norte. Olha cá, apontando para cá. E agora? Agora eu quero ver. Agora eu quero ver se você é bom mesmo. Se a bola estiver indo para cá. Está indo para onde? É o Nordeste. Muito bem, estou vendo que você aprendeu, olha só. Apontando para cá, olha para a minha roda dos ventos. Nordeste. E significa o quê? O norte do oeste. Nordeste. E agora? Professor, Diga. tem gente também respondendo no chat. Ah, eu quero escutar a voz. No chat não vale. Quero escutar a voz. E agora? Que direção estou indo? Pode falar a letra. Se Sudeste. Você... Sudeste, ó. Sudeste? Sudoeste. Isso aqui é sudeste. É o sul para baixo do este. Deixa eu ver quem está escrevendo aí no chat. Tá tenso, o cara tá tenso. Eu não tô vendo ninguém escrever. Só tô vendo não sei o que lá. Ninguém tá escrevendo nada. Tadinha de vocês. Não tô vendo resposta nenhuma. E agora?
Que direção é essa aqui? Pode falar só a letra, se não souber o nome. É SO, eu esqueci de qual é. Sudoeste. SO está aqui nessa direção, é sudoeste. E agora, para finalizar, essa aqui. Que direção é essa? Noroeste. Noroeste. Então tá aí, pessoal. Agora vocês aprenderam como localizar. Então, no vetor, eu tenho que saber o tamanho dele, que pode ser um deslocamento, 10 km, pode ser uma velocidade, 20 metros por segundo, pode ser uma aceleração, 3 metros por segundo ao quadrado. Por enquanto, a gente só vai usar as grandezas vetoriais que a gente vai usar, são só aceleração, deslocamento e velocidade. É claro que existem outras grandezas vetoriais, mas isso aí a gente vai ver mais tarde, tá, pessoal? E quem quiser se preparar bem para o Enem, eu estou colocando um curso na internet que a pessoa não precisa nem pagar cursinho, nem ir para cursinho aprender nada. É totalmente online, já preparando para o Enem. Quem tiver interessado, fala comigo. Então, já temos aqui o que é uma grandeza vetorial. Vamos aqui na apostila. Está aqui a nossa apostila explicando. Olha lá. Aqui no nosso caso, a gente tem um vetor deslocamento. O tamanho dele está dizendo que está indo para o leste, aqui eu coloquei L, para o leste por uma distância de 3 km em uma direção horizontal. Então eu tenho a intensidade ou módulo do vetor, são três coisas que eu preciso. O tamanho, a direção, dizer se horizontal, vertical e o sentido, tá? Se bem que já você dizendo o sentido, você já sabe se ele é vertical, horizontal, se está enviesado ou não, bastante saber o sentido. O sentido já diz tudo. Então vamos continuar. Agora vamos ver o que são vetores iguais, opostos e diferentes. Vetores iguais são aqueles que possuem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Por exemplo, esse vetor aqui que eu desenhei. Olha só, eles são iguais, ó. Eles têm o mesmo tamanho, ó, e têm o mesmo sentido. Todos os dois estão apontando para a direção nordeste. Olha lá, mesmo tamanho, tamanho igualzinho e mesmo sentido, apontando para a direção nordeste. Então eu posso dizer que o vetor A é igual ao vetor B. Outra forma da gente simbolizar o vetor é colocando uma setinha em cima da letra. Toda vez que eu tiver a setinha em cima da letra, significa que os vetores são iguais. Ok, pessoal? Vamos continuar. Agora, dizemos que dois vetores são opostos quando eles têm a mesma direção, o mesmo módulo, o mesmo tamanho, mas os seus sentidos são contrários ou são opostos. Olha lá. Eles têm... Aqui não era para ter essa seta não, pessoal. Isso aqui tá errado, tá? Deixa eu corrigir isso aqui. Ver se eu corrijo. Não era para ter isso aqui não. Isso aqui não existe não, tá? Então pronto. Então o que acontece? Eles têm o mesmo tamanho,
certo? Mas tem sentidos opostos, olha lá, enquanto um aponta para o sudoeste, o outro aponta para o sudeste, olha lá. As setinhas estão em sinais contrários, mas eles têm que ter o mesmo sentido, o mesmo tamanho, mas tem que apontar em sentidos opostos. Então a gente diz que esses vetores são opostos, tá? Se alguém tiver dúvida é só falar. Já vimos que os vetores possuem 3 elementos: o módulo, a direção e o sentido. Se ao compararmos dois vetores, se pelo menos um desses elementos, ou o módulo, ou a direção, ou o sentido, for diferente, então a gente vai dizer que esses vetores são diferentes. Por exemplo, esses vetores aqui na figura 5. Vamos ver aqui. Está aqui. Vocês estão conseguindo enxergar ou querem que eu aumente mais? Hein, pessoal? Quer que eu aumente mais isso aqui? Ou tá bom esse tamanho? O que é que vocês acham? Professor, é bom aumentar um pouquinho. Dá mais... Melhorou? Sim, sim. Então, vamos lá, pessoal. O vetor A é diferente do vetor B, por quê? Porque o tamanho do vetor A é menor, o vetor B é maior. Então, eles são vetores diferentes. Esses aqui, ó, eles têm o mesmo tamanho, mas o vetor C aponta numa direção diferente do D. O vetor C aponta para o leste, o vetor D aponta para o oeste. Então, C é diferente de D. Esses aqui, ó, eles têm o mesmo tamanho, mas um aponta para o leste, o outro aponta para o nordeste. Então, eles são diferentes. Tem uma coisa diferindo neles. Esses aqui é tudo, ó. São diferentes em tamanho ou módulo, são diferentes em sentido. Então, são vetores diferentes. Tá legal, pessoal? São exemplos de vetores diferentes. Então, se o vetor for diferente no módulo, que é o tamanho, no sentido ou nas direções, eles são diferentes. Para ser igual, tem que estar tudo igualzinho. Agora vamos aprender operação com vetores. Como é que é isso? Adição de vetores. Vamos agora aprender como realizar a soma de vetores ou a soma vetorial. Para isso, a gente vai utilizar dois métodos, pessoal, para a gente poder somar vetor. Um desses métodos é chamado de método do polígono. Como é que é isso? Deixa eu ver onde é que eu coloquei. Método do polígono. Tá aqui, ó, método do polígono. Depois eu vou acertar essa apostila, que aqui não, isso aqui não era para estar aqui não. Ah, sim, tá certo. São dois métodos. O primeiro método é o método do polígono. O segundo método é o método do paralelogramo. Então, nós temos dois métodos. Um chamado método do polígono e o outro é o método do paralelogramo, para a gente fazer a soma desses vetores. Então, a gente vai considerar dois vetores A e B, daqui da figura 6. Ó. E vamos aprender como é que é o método do polígono. O método do polígono é o seguinte, pessoal, deixa eu explicar para vocês. Vamos supor preste atenção. Vamos supor que eu tenho dois vetores.
o vetor A está aqui. Um outro vetor que é o meu vetor B. Vou colocar ele aqui, ó. Então, eu tenho dois vetores, um vetor A, aqui o vetor A, e um vetor B. E o meu vetorzinho aqui, vetor B. Tá legal, pessoal? Como é que eu vou somar esses dois vetores? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um desses vetores aqui e vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Eu vou transportar um desses vetores da seguinte forma, de maneira que a origem de um fique coincidente com a ponta do outro. Olha lá, a origem do vetor B vai ficar coincidente com a ponta do vetor A. Olha lá, eu não posso mudar o vetor, tá? Então, o meu vetor está aqui. O meu vetor B veio para cá. De que maneira? De qualquer jeito, não. Eu não posso mudar nada nele, tem que ficar igualzinho. E eu tenho que fazer a origem do vetor B, o início, ficar coincidente com a ponta do vetor A. Alguma dúvida, pessoal? Até agora? Se tiver, é só falar. E como é que eu vou achar a soma do vetor A com o vetor B? Eu vou desenhar um terceiro vetor. Tá legal? Vou desenhar um terceiro vetor. De modo que esse terceiro vetor ele vai formar um polígono. Um polígono é o quê? Uma figura fechada. Eu vou fechar ele. Como é que eu vou fechar? Eu vou desenhar um vetor saindo do primeiro vetor e indo até a ponta do segundo vetor. Esse vetor aqui, ó, que eu vou chamar de vetor resultante. Por que resultante? Porque é o resultado da soma do vetor A com o vetor B. Então, R de resultante é igual ao vetor A mais o vetor B. Então, o tamanho desse vetor aqui, ó, é o resultado do vetor A com o vetor B. Isso significa o quê? Se eu estiver andando numa rua, for para o norte e depois andar para o leste, o meu vetor resultante, o vetor resultado, é a mesma coisa que eu sair daqui e ir até aqui. Eu fazer um vetor na direção nordeste. Ou seja, eu indo para cima, para o norte e para o leste, é a mesma coisa que eu andar tudo isso aqui. Por isso que eu chamo o vetor resultante. O vetor resultante é a soma do vetor A com o vetor B. Vamos fazer outro exemplo. Vamos fazer mais um exemplo. Então, por que é chamado de polígono? Porque eu formo um polígono, uma figura fechada, formei um triângulo. Vamos ver agora outro exemplo. Mais um exemplo disso aqui. Vamos pegar outro vetor. Outro vetorzinho.
Coitado do Taku. Tá aqui um vetor e outro vetor, pessoal. Qual vetor vocês querem mexer primeiro? Que está em pé ou que está deitado? Alguém fala aí. Qual que vocês querem escolher para fazer a soma desses dois vetores? Vocês querem que eu pegue o deitado ou em pé? Alguém fala aí. Pega o deitado. Então eu vou pegar aqui o deitado. Eu vou mexer com o vetor deitado. Onde é que eu tenho que colocar ele? Aqui ou aqui? Hein? Deixa eu puxar esse aqui mais para cá. Se eu quiser fazer a soma do vetor deitado com o vetor que está em pé, onde é que eu tenho que colocar a origem dele? Aqui em cima ou aqui embaixo? Alguém pode me responder? Embaixo. Embaixo, porque olha só. A origem dele, o início dele, tem que coincidir com o final do outro. Então, eu vou fazer isso. Eu vou pegar ele e vou colocar aqui. Agora, a minha resultante vai ser o quê? Ela vai sair daqui, ó, do início do primeiro vetor e vai terminar no final, na ponta do segundo vetor. Então, esse cara aqui é o meu vetor resultante, pessoal. Esse aqui, ó, esse vetor aqui, se eu chamar esse vetor aqui de U, esse vetor aqui de V, o meu vetor resultante, que é esse aqui, ó, o vetor resultante vai ser o quê? Igual a soma de U mais V. Isso aqui é minúsculo. Tá? Esse vetorzinho aqui, ó, R, vai ser a soma de U para V. Então, o que que significa? Se eu descer para o sul e andar para o oeste, é a mesma coisa que eu andar direto na direção sudoeste. Por isso que eu digo, esse vetor aqui, resultante, é a mesma coisa que eu somar esse vetor para baixo com esse vetor que está apontando para o oeste. Dúvida, pessoal? Deixa eu ver se alguém está com dúvida aí. Não, pelo menos não escreveram no chat, professor. Não escreveram. E, professor, já passou o seu tempo, tá bom? Já agora... passou? Ah, então já. Tá, pessoal. Na próxima aula a gente vai continuar a falar sobre isso, tá, pessoal? Até a próxima aula. Até, professor. Boa tarde. Boa tarde. Tchau.